Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu quero falar sobre o cuidado de Deus para com o seu povo, mais precisamente para com os retos. Vejamos bem o que a palavra diz no Salmo 37, no seu verso 19: Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome serão fartos. Agora nós vamos ver no versículo 25 um testemunho do salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que o Senhor tirou ele de trás das malhadas das ovelhas para ser o rei de Israel. Mas nós vamos ver que Davi, ele tinha uma experiência muito profunda com Deus, experiência de quem pôde experimentar na prática os cuidados de Deus para com os filhos de Deus, para com os retos, para com aqueles que servem ao Senhor. Ele vai dar um testemunho muito lindo, um testemunho de vida, um testemunho daquilo vivido. Veja bem, no seu verso 25: Fui moço e agora sou velho. Então ele vai contar de um período da vida até o outro. Irmãos, da juventude de uma pessoa, da mocidade de uma pessoa até a sua velhice, você passa muitas experiências, passa por muitas lições de vida. E uma das experiências vivas na memória do salmista Davi, na sua velhice, era o seguinte: Mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então ele fala assim: nunca vi desamparado o justo. Por que o justo não é desamparado? Mesmo em meio dos dias da fome, como nos relata o verso 19. Porque o Senhor, Ele sempre provê para o seu povo. Ele sempre tem uma providência para aqueles que estão passando dias de fome, dias de necessidade. E nós vamos ver que Deus sempre teve este carinho, este cuidado com o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito e de repente eles se viram num deserto onde não se pode plantar nada, e se não se planta não colhe, e eles precisavam de provisão, de uma alimentação. E Deus então vai prover o alimento para este povo. Êxodo capítulo 16, o verso 17, a Bíblia vai nos narrar sobre essa provisão, dizendo assim: E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então o Senhor manda pão do céu, manda maná. Mas às vezes nós, em meio a essas crises, crises até mesmo de alimento, do básico, nós pensamos que Deus vai fazer algo segundo o que nós pensamos, segundo o que nós imaginamos. É sempre assim, nós pensamos que Deus vai agir conforme o que nós pensamos, O povo não conheceu na hora que Deus mandou a providência. Eles falaram: o que é isso? Não conhecemos isso, porque era uma coisa miúda, uma coisa pequena. E às vezes, nesses momentos, Deus quer nos manter vivos através de coisas pequenas. Às vezes nós não entendemos. Eles não entendiam o que é isso. E Moisés falou para eles: este é o pão.
que o Senhor deu para vocês comer. Durante 40 anos, aquela coisa miúda manteve o povo de Israel farto, vivos, andando, realizando, adorando a Deus, no seu percurso, passando por muitas lições, aprendendo no deserto com Deus, vivo na fome, porque Deus mantinha eles através de uma coisa pequena. Meus queridos que estão aí me assistindo, não despreze o dia das coisas pequenas, porque são essas que às vezes nos surpreendem e nos mantêm por muito tempo. E nós vemos que nestes momentos, como diz mesmo o verso 19, não serão envergonhados, nos dias maus e nos dias da fome se fartarão. Nós vamos ver que, de repente, em Israel, nos tempos dos reis, houve uma grande fome, e esta fome foi ocasionada por uma profecia de um homem muito conhecido no cenário bíblico, um homem que é considerado em Israel um homem que é reconhecido pelas duas grandes religiões monoteístas, o islamismo e o judaísmo. Os islâmicos também reconhecem o profeta Elias. E nós vamos ver que este profeta, ele surge falando algo que trouxe uma consequência terrível sobre o povo. E ele vai nos dizer o seguinte: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O profeta surge no cenário, não traz uma genealogia, mas traz uma mensagem forte. Não tem um histórico de ser filho de sacerdotes ou de gente importante, mas tem uma mensagem poderosa. Não importa a sua origem, o importante é que a mensagem que Deus tem colocado na sua boca é uma mensagem poderosa e viva. E nós vamos ver esse profeta profetizando sobre uma longa estiagem, 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio sem chover é o tempo necessário para que também haja uma escassez de alimento. A terra não produziu mais, a semente não germinou, a semente não cresceu, a semente não floresceu, a semente não deu fruto, não dava nada. Houve uma crise, uma calamidade em Israel. Se pudéssemos contextualizar nos dias de hoje, nós íamos poder entender que muitas empresas em Israel fecharam as portas. Os pequenos comércios, os grandes comércios, as indústrias, as pessoas que eram empregadas, o sistema terciário daquela região faliu. Todos estavam no mesmo barco. E o importante, irmãos, o interessante é que o profeta foi vítima da sua própria mensagem. Mas Deus tem uma providência. Deus, Ele não deixa os seus servos envergonhados. E nos dias maus e no dia da fome serão fartos. Deus tinha um lugar para Elias nos dias maus. E não era num restaurante de alguma cidade vizinha a que ele morava. E não era em outro país do qual ele morava. Não era em outro país. A solução estava ali bem perto. A solução estava
às margens do ribeiro de Querite. E eu acho interessante, preste atenção. 1 Reis, capítulo 17, nós estamos falando sobre isso. Que no versículo 3, o Senhor vai dizer para Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então Deus deu uma ordem para Elias, para que ele fosse para o oriente. Muitas pessoas, às vezes, não recebem de Deus a provisão ou milagre, porque não atende às ordenanças de Deus. Mas Elias não questionou. E ele vai para a beira do Querite, que está de frente do Rio Jordão. Olha, irmãos, o Rio Jordão é um rio perene, o Rio Jordão seca. Em relação ao ribeiro do Querite, já pelo nome já dá para notarmos que é bem diferente em extensão e volume de água, né? Era um ribeiro, o outro era rio. Poderia Elias questionar: ó Senhor, me manda para a beira do Jordão. O Jordão é um rio que nunca seca. Lá eu vou estar seguro quanto à questão da água. Mas Deus, às vezes, quer levar você para um lugar pequeno. Nós estamos falando que durante as lutas, as escassez, as crises, Deus pode manter você com coisas pequenas, como nós vimos, e pode manter você num lugar pequeno, o qual você não dava nada. Ribeiro do Querite, lá está indo Elias. E o Senhor diz: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então, irmãos, as coisas de Deus é para quem tem fé. O Senhor falou assim: você vai beber da água do ribeiro. Ok, eu sei que a água de ribeiro vai passar lá mesmo, né? Um ribeiro vai passar a água lá. Isso é uma lógica, é natural que vai acontecer isso. Mas corvo alimentar, corvo trazer carne de manhã e à tarde, é uma coisa que foge o raciocínio humano, a lógica humana. Em meio às crises, o Senhor não precisa de lógica humana. O Senhor não precisa de um caminho natural para te sustentar, para encher o teu celeiro, para fazer milagres, até mesmo na sua conta bancária. Estou falando de provisão, irmãos, não estou falando de tornar as pessoas ricos, não. Viver o seu bel prazer, não. Estou falando de provisão. Estou falando do socorro de Deus. Vai para o ribeiro do Querite, e ali vão mandar os corvos te sustentar. E eles vão levar pão com carne. Pássaro levar pão com carne. Na lógica, os pássaros comem o pão, comem a carne. Mas quando Deus manda, meu irmão, um sobrenatural acontece. E até as aves dos céus têm que obedecer à ordenança de Deus, porque o Senhor é Senhor sobre as aves, é Senhor sobre os rios, é Senhor sobre os animais. Tudo que foi criado, o Senhor é Senhor, então Ele manda. Se Deus quer mandar uma baleia para manter a pessoa viva na tribulação, como fez com Jonas, Ele manda. Tem gente que questiona Deus. Ah, não, assim não pode, porque assim, isso é impossível. Haveria coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Para você é difícil mandar corvos para alimentar alguém, mas o Senhor Deus mandou. Mas quando Elias estava ali, de repente o ribeiro de Querite se secou. Mas o salmista, como eu já disse, ele fala de uma vasta experiência no decorrer da sua vida, desde jovem até a velhice. É sinal que ele experimentou muitas provisões de Deus em determinados momentos, um diferente do outro. Então Elias iria viver outro momento diferente,
em que precisaria que Deus mantesse ele vivo na fome. E o Senhor, mais uma vez, ele manda ele para um lugar, irmãos, convenhamos, né? Mandar você para a casa de um fazendeiro, para a casa de quem tem, é uma coisa, né? Mas mandar você para uma casa de quem já não tem, está a ponto de fazer a sua última refeição e morrer? Veja bem, o versículo 8 do capítulo 17 de 1 Reis. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, fica ali. Às vezes Deus fala para a pessoa: fica aí, tá? Que eu vou manter você durante a crise. Mas ele não quer ficar, irmãos. É o problema de muita gente. Você fala: mas o Senhor Deus me prometeu que ia manter eu vivo em qualquer circunstância. Ele ia ser o meu sustento. Mas Deus manda ficar no lugar que às vezes você não quer ficar. Habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu pensei que Deus tinha mandado algum dono de rede de hotel, dono de supermercado, mas mandar eu para casa de uma viúva. Meu Deus. Então, nós vamos ver que ele se levantou e foi-se a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água que beba. O primeiro teste que o profeta Elias faz para confirmar mesmo a palavra de Deus, ele pede, irmãos, um dos elementos mais preciosos que havia ali naquela região. Elemento que estava em falta, porque havia uma estiagem, uma escassez. O ribeiro de Querite se secou, mas na casa dessa mulher tinha água, e não era qualquer água não, viu? Água potável. Então pode ficar tranquilo. Pode ser no lugar que menos você espera, mas é ali que o Senhor tem o de mais precioso para te manter vivo, te sustentar durante este período de crise, de dificuldade. E a mulher trouxe a vasilha com um pouco de água, água para beber, é água para a vida. Ali tinha água para a vida. Indo ela buscá-la, ele a chamou-lhe e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então ele vai pedir o pão. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Deus não só queria manter Elias vivo, em meio àquela grande estiagem, aquela falta de tudo nas prateleiras, falta de tudo lá no celeiro, falta de tudo lá na despensa, como também queria salvar alguém que já estava com a esperança esvaída, que já estava pensando que ia fazer sua última refeição e iria morrer. Então, irmãos, Elias não só iria ali para ser mantido vivo, como também para que alguém se beneficiasse da bênção de Deus na vida dele. Você mesmo em tempo de crise, você abençoa outras pessoas, porque Elias
fez um grande milagre. E o azeite da botija não secou. E a farinha da panela não se acabou. Até que passou aquela grande crise. Deus vai aumentar o seu azeite. Deus vai aumentar a sua farinha. Deus vai aumentar na sua despensa até que a crise passe. Porque a palavra de Deus é esta. Salmo 37. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome se fartarão. Amém, meus amados. Deus abençoe pela sua atenção. Muito obrigado e até um próximo encontro aqui no nosso canal O Bereano. Deus abençoe.